boa noite. Chegamos a mais uma edição do História em Prosa e nessa noite a gente recebe o professor Marcos Nestor Stein, da UniOeste, para um bate-papo super agradável para a gente conversar um pouquinho sobre as relações de identidade, memória, história, né? E falar um pouquinho, o professor nos contar um pouquinho sobre sua pesquisa de mestrado e doutorado, para que a gente possa conhecer a produção científica que é realizada dentro da universidade. Professor, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite de estar aqui participando do História em Prosa. Seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. Eu queria agradecer imensamente pelo convite. Tá? É um prazer estar aqui. Obrigada, professor. Vou começar apresentando um pouquinho, né, para quem está nos assistindo nesse momento, quem é o professor Marcos Stein e qual é a pesquisa que o professor vem realizando, né, dentro da universidade. O professor Marcos é professor do colegiado do curso de História e programa de pós-graduação em História da UniOeste, campus de Marechal Cândido Rondon, pesquisador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Proprietas, História das Propriedades e Direitos de Acesso. Editor executivo da Revista Brasileira de História, possui graduação em História pela UniOeste, mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina e realizou estágio pós-doutoral na Universidade Federal Fluminense. É autor do livro O Raiar do Oitavo Dia, Produção de Sentidos Identitários na Colônia de Entre Rios, no Paraná, segunda metade do século XX, publicado pela Edunicentro, e também de diversos capítulos de livros e artigos publicados em periódicos científicos. Professor, primeiramente, muito obrigada por estar aqui compartilhando um pouco das suas pesquisas, do seu conhecimento, né? O bate-papo nosso hoje, né, o tema, né, que foi escolhido para a gente conversar um pouquinho é História e Identidades Culturais no Paraná. E, primeiramente, eu gostaria que o professor falasse assim, especificamente sobre esse título, né, Identidades, e não identidade, né, no plural. Por que identidades culturais e qual é a relação disso com a memória e com a memória individual, coletiva, né, para a gente poder compreender um pouquinho o que é a identidade, ou melhor, as identidades culturais no Paraná? Eu gostei da pergunta, ótima questão, né? É uma questão que parece fácil, né, porque quando ninguém nos pergunta o que é identidade, nós sabemos o que é uma identidade. E aí aparece alguém que fala no plural, identidades, né? O que seria isso? Então, quando nós somos questionados sobre o que é uma identidade, aí a coisa já fica mais difícil, né? Enfim, eu utilizei esse título, Identidades Culturais no Paraná, e eu vou enfocar duas regiões ou duas populações, ou enfoco essas duas populações nas minhas pesquisas. Aqui no oeste do Paraná, né, no município aquele Toledo, Marechal Cândido Rondon, em especial, e lá em Guarapuava, em especial uma população lá de um distrito de Guarapuava, chamado Entre Rios, né, que é formado por 5 vilas. Depois eu posso detalhar um pouco mais isso. Muito bem. Quando se fala, eu não vou tratar então de identidade individual, né, vocês ouviram a colega, né, falando sobre o meu currículo, né? Então é uma parte da minha identidade que é a identidade acadêmica. Isso está lá no currículo Lattes. Muito bem. Mas quando se fala em identidade de grupos, vamos chamar isso, ou de identidade cultural, é mais difícil você precisar esse conceito, tá? Essa noção de identidade. Porque se você enxerga uma pessoa caminhando na rua, dificilmente você vai identificar qual é a identidade daquela pessoa. Por exemplo, ela pode ser uma pessoa branca, de cabelos loiros, caminhando e você... lá vai um alemão. Não, ele pode ser um polonês. Não, ele pode ser um inglês, enfim, né? Então, a identidade cultural ela não é algo tão aparente assim. E mais, a identidade cultural ela é algo que nós devemos perceber principalmente pela linguagem, né? Então, quando se diz, aquela pessoa é um alemão, aí é o dizer que aquela pessoa é uma pessoa alemã, né? Eu sou alemão, ou sou alemã, né? Enfim. E aí ela é constituída pela linguagem. E aí nós temos uma outra noção, que é a noção de fronteira.
fronteira identitária. Né? O que é uma fronteira? Ela se dá em função de que a identidade é construída também pela diferença. Né? Mas o que é a diferença? Né? É como nós nos constituímos como grupos diferentes de outros grupos. Né? Então, as identidades, de forma geral, elas são constituídas a partir dessas dicotomias. Você tem um brasileiro em função de que há um argentino, ou um escocês, enfim, por exemplo. Né? Então, nós vamos ter a construção dessas fronteiras identitárias por meio da linguagem de narrativas que envolvem o passado, o presente e o futuro. Né? Vou citar um exemplo de uma narrativa sobre Toledo. Vocês entrevistaram a colega, a professora Andréa Vicente, e ela tratou sobre um texto, fruto de uma pesquisa, realizado por um canadense, um antropólogo canadense, chamado Kalervoberg. Lá, nesse texto, ele realizou essa pesquisa nos anos 50, aqui em Toledo, e o texto foi publicado na forma de livro na década de 60. E tem uma passagem naquele texto que diz assim, todos os alemães têm horta. Alguns italianos têm horta. Nenhum luso-brasileiro tem horta. Então, nós temos a linguagem caracterizando, identificando pessoas, grupos de pessoas. Né? E qual que é a fronteira estabelecida pela linguagem? É a horta. Então, você caracteriza as pessoas a partir de um instrumento, no caso, a partir de uma forma de utilização da terra. Né? Nesse sentido. Então, as identidades, elas não são coisas prontas, acabadas. Lá vai, aquela é a identidade daquele grupo. Não. Elas são produzidas por grupos e envolvem a construção, né, a invenção, né, a elaboração de narrativas sobre o passado, presente e expectativas de futuro. Né? Então, elas cristalizam determinada imagem de um grupo. Exemplo, quando vocês vão ler narrativas, especialmente as mais antigas, sobre os alemães aqui no oeste do Paraná, via de regra, como eles são caracterizados? Como trabalhadores, ordeiros, religiosos. As mulheres gostam de cultivar flores, né? Elas têm suas hortas, como diria o Kalervoberg, enfim. E o Kalervoberg, quando eles escrevem aquilo, eles não estão eles não estão vendo aquilo, eles estão escutando as pessoas falarem como elas se identificam. Tá? São elas que se identificam daquela forma. E outras formas, os alemães dão mais valor para a construção da escola, né? Os italianos já prezam também pela construção da igreja e assim por diante. Ou seja, vão se classificando as pessoas como grupos a partir de determinadas práticas. Né? E a identidade, a gente não nasce com ela, nós somos constituídos por elas. Então, se você é filho de pessoas cujos antepassados são italianos, você vai escutar, né, a partir dos teus pais, dos teus tios, dos teus avós, histórias, narrativas sobre o passado desse grupo, e você vai incorporando essa forma de ser, né, inclusive aprendendo a língua em alguns casos, em muitos casos no passado, hoje já nem tanto, né, mas a criança crescia às vezes falando primeiro a língua italiana ou a língua alemã. Eu estou falando dos dialetos, principalmente, né? Quando você fala em língua alemã, se trata da língua padrão, mas as pessoas que vieram para cá, inclusive aqui para Toledo, para Marechal Rondon, elas falavam um dialeto, ou dialetos, né? Dependendo da região de onde os antepassados vieram da Europa. Então, a identidade ela é construída pelo grupo por meio da linguagem e também por meio de práticas. Que práticas são estas? Nós, alemães, gostamos de Oktoberfest, ou da festa do Kerb. Né? Já os italianos têm outras festividades, os poloneses outras. Então, essas pessoas se reúnem, né? Geralmente a partir do chamado de algum líder ou de um grupo dentro desse grupo, para se organizarem, para organizar as festas que são tratadas como festas típicas. E aí uma outra maneira de fixar a identificação é uma determinada roupa. Né? Você tem a roupa típica dos alemães,
roupa típica dos italianos. E elas demonstram um passado, mas que passado é esse? Se vocês prestarem atenção, elas vão remeter a um passado que não é lá da Roma antiga, né, no caso dos italianos, ou da Germânia antiga, no caso dos alemães, mas vão se remeter, via de regra, ao século XIX, quando a Itália se constituiu como nação, como Estado-nação, e quando a Alemanha também passou pelo processo de unificação e se constituiu como um Estado-nação, né? E aí as roupas, que são as roupas típicas, são inspiradas nas roupas de festas, enfim, com as cores das bandeiras, às vezes, daquela população que vivia naquela época, naqueles países, né? E elas são reatualizadas e colocadas como roupa típica. Então, roupa típica não é a roupa do dia a dia, né? Ela é uma roupa usada para, ou em momentos especiais, em momentos de festas e assim por diante. A mesma coisa da alimentação. Qual que é o prato típico? E a noção de típico implica a noção de identidade. Qual que é o prato típico de Toledo? É o porco no rolete? Ok. O de Marechal Rondon, boi no rolete. As pessoas comem porco no rolete todo dia em Toledo? Comem boi no rolete todo dia em Marechal? Não. O típico não é aquilo que você faz todo dia. É aquilo que é uma prática que ocorre que em épocas, em momentos especiais, né, nesse sentido. Então, comida típica, roupa típica, festas típicas, todas essas práticas são práticas identitárias, né, porque elas servem para agregar aquelas pessoas, né? E isso ocorre aqui no município de Toledo, em Marechal Rondon, enfim, em vários outros municípios, né? E na minha dissertação de mestrado, eu analisei como que essas festas típicas, em especial uma festa, essa é uma parte da dissertação, como ela foi constituída em Marechal Cândido Rondon, porque à primeira vista, quem chega em Marechal pode pensar, sempre existiu o Oktoberfest porque os antepassados deles eram alemães, e não. Ela é uma festa que foi criada a partir de um projeto de germanização. Então, a pessoa não nasce germânica, ela é germanizada, né? O que significa isso? Ela é ensinada ou ela é educada, ou seja, se produzem narrativas nos jornais, na rádio, na televisão, enfim, que vão ser publicadas, né? E as pessoas vão incorporando em diferentes níveis essas narrativas e vão se identificando, eu sou alemão, né? Enfim. E aí você tem todo um projeto de germanização em Marechal, que implicou na criação de uma festa, a Oktoberfest, e na caracterização arquitetônica, né? Inclusive com facilidades, né, ligadas à isenção, parte da isenção de impostos do IPTU, do Imposto Predial, para aquelas construções que tivessem suas fachadas modificadas ou que fossem construídas com fachadas adequadas ao projeto de germanização, né, que seriam adequadas ou no formato de Casa dos Alpes ou em Chaimel, né. Então, isso é tudo detalhado num projeto em Marechal Rondon, e aí você tem esse processo de germanização arquitetônica da cidade, né, nesse sentido. Tá? Professor, para a gente poder jogar uma segunda questão para o nosso segundo bloco, né, o nosso bate-papo ele é muito rápido nesse sentido, mas eu gostaria que o professor fizesse essa relação da questão da identidade cultural, isso usando como exemplo, né, o município de Marechal Cândido Rondon, né, e também, né, dessa colônia, desse grupo, né, de Entre Rios do Oeste. De que forma que a gente poderia relacionar a questão da identidade cultural, né, desses grupos étnicos também com as memórias individuais e coletivas? Qual é o papel da memória na constituição dessa identidade cultural, né, desses grupos, desses municípios?
É uma ótima questão, porque ela envolve um termo, memória, que ele também é polissêmico, né? Ele tem vários significados, vários sentidos. E, da mesma forma que identidade, é algo que todo mundo sabe o que é, até alguém chegar, como você, e perguntar, mas o que é isso? Então, aí você tem uma complexidade para entender essa noção de memória. Bom, tem memória individual, eu lembro, você lembra. Tem a memória coletiva, né, que é uma memória que, daí, para você caracterizá-la, você já precisa ter um trabalho, uma pesquisa com um grupo, né? Eu gosto muito de um autor chamado Tsevetan Todorov, né? Ele escreveu um livro chamado Memórias do Mal, Tentações do Bem, Indagações sobre o século XX. E aí ele divide, quando ele vai discutir memória, ele divide em 3 categorias. Você tem a testemunha, a pessoa que lembra e, enfim, invoca suas memórias para dar um sentido à sua vida, né? É o que nós fazemos. Você tem o comemorador, né? E o historiador. Mas o que faz um comemorador? Ele produz uma narrativa sobre o passado do grupo e joga para o espaço público e chama aquilo de memória coletiva, né? Então, ele pode buscar fazer entrevistas com várias pessoas, fazer uma síntese, enfim. Ele tem um interesse, e essa memória coletiva é isso, ela reflete o interesse de pessoas dentro desse grupo, né, que visam criar uma imagem de si e do grupo. Tá? E o que o historiador faz? Ele também produz uma narrativa sobre o passado que é apresentada para o espaço público, na forma de livros, artigos, palestras, enfim. Qual que é a diferença dele para com o comemorador? É que o historiador, ele também produz, então, uma narrativa sobre o grupo, sobre o passado do grupo, sobre o presente do grupo, né? Só que essa narrativa, ao contrário do comemorador, ela não é uma narrativa pronta e acabada, no sentido que ela tem uma verdade e essa verdade ela é apresentada como algo irrefutável. Muito pelo contrário. A narrativa do historiador é sempre uma narrativa que contém uma verdade parcial. Por que parcial? Porque é uma narrativa que sempre tem que estar colocada, ela deve ser colocada no âmbito do debate, da crítica. Por isso que quando nós escrevemos nossos artigos, teses, trabalhos de conclusão de curso, enfim, nós temos que indicar as fontes, né? Indicar a bibliografia. Se você entrevistou alguém, você precisa dizer quem você entrevistou. Se usou os documentos aqui do Museu Willy Barth, tem que dizer quais documentos, onde eles estão, para que outro historiador ou outra pessoa possa vir acessar esses documentos, né, e fazer o debate contigo, né, fazer a discussão sobre a produção do conhecimento histórico. É nesse sentido. Então, a memória coletiva, ela é algo construído. E aí você precisa analisar quais os grupos, quem, por quê, quando, como se constituem essas narrativas sobre o passado, né, que constituem uma imagem de uma coletividade, né, nesse sentido. Professor Marcos, nós temos esse movimento migratório no sul do Brasil, que veio da Europa, lá no final do século XIX, e nós temos assim muitos trabalhos de pesquisa focando alemães, poloneses, italianos. E no seu trabalho, você foi buscar, o trabalho de doutorado, um estudo sobre uma migração mais recente, no início da década de 50 do nosso século, aliás, do século XX, né? E uma comunidade que não era muito pesquisada, não está dentro desses grupos, né, que normalmente os pesquisadores detêm um tempo a maior para pesquisa. Como foi esse contato com esse trabalho de doutorado, com esta comunidade de Entre Rios, no município de Guarapuava? Excelente pergunta, Nésio. Obrigado. Bom, eu estava terminando a minha dissertação de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, isso em 2000, final de 1999, então faz um bom tempo já. Enfim, e aí eu fui visitar alguns colegas em Guarapuava e nós fomos visitar um museu. Os historiadores, quando vão em alguma cidade, eles visitam o shopping, mas também museus, se tiverem museus, né? E chegando lá no museu da colônia Entre Rios, que é o distrito de Entre Rios, formado por 5 vilas, e lá em Guarapuava. Bom, eu percebi que havia um grande conjunto de materiais, né, de documentos, sobre a constituição daquela localidade.
E ela foi constituída em 1950, 51, 52, 53, né, com a vinda de vários grupos de refugiados da Segunda Guerra Mundial, chamados Suábios do Danúbio, né? E eles estavam refugiados na Áustria, e antes disso eles viviam na Iugoslávia, que hoje não existe mais, né? Iugoslávia, Romênia e Hungria. Então a maior parte deles, veio da Iugoslávia. Enfim, depois eu comecei a trabalhar aqui em Marechal Rondon, elaborei um projeto de doutorado, e em 2004, então, eu iniciei a pesquisa de doutorado sobre essa colônia, que eles chamam de colônia, esse distrito de Entre Rios, lá em Guarapuava, né? E também abordei a questão da identidade. Os antepassados daquele grupo, eles viviam em várias regiões do antigo Sacro Império Romano Germânico, né? E no século XVII, XVIII, uma parte no século XIX também, eles se deslocaram para aquela região, né, dos Balcãs, que ela havia sido retomada, que ela estava em poder dos turcos otomanos, e aí ela foi retomada pelo Império Austríaco, né? E havia uma necessidade, então, de povoar com cristãos aquela região, com agricultores cristãos, para formar uma espécie de barreira, inclusive militar, em função do perigo de novas invasões, né? Enfim. E lá eles viveram. No século XIX se constituiu a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, né, formado então pela Áustria-Hungria. Na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, junto com a Áustria-Hungria, era aliada da Alemanha, foram derrotadas, né, e a Áustria-Hungria deixou de existir. Passou a existir então a Áustria e a Hungria. E aí logo depois foi criado um novo país, que é a Iugoslávia, né? E a maior parte dessa população também reivindicava um território, né? Os seus líderes reivindicavam, enfim. E isso não aconteceu, eles passaram a viver lá. Na Segunda Guerra Mundial, houve a invasão das tropas nazistas naquela região, e muitos desses suábios do Danúbio, eles apoiaram de forma involuntária, né? Foram recrutados à força, ou de forma voluntária, tropas do exército alemão, criando inclusive uma divisão da SS, né? Com a derrota da Alemanha, eles foram expulsos, muitos foram mortos, outros foram feitos prisioneiros, né? Enfim. E uma grande parte buscou refúgio na Áustria, né? E, posteriormente, no início da década de 50, uma comissão ligada à ONU e principalmente a uma entidade religiosa na Suíça, o Auxílio Suíço aos Refugiados, né? Eles desenvolveram várias ações para realocar essa população em várias partes do mundo. Uma parte, então, foi alocada aqui no Paraná. Eles fizeram pesquisas em Goiás, em outras localidades do Paraná, e a região escolhida foi Guarapuava. Então, haviam fazendas, elas foram desapropriadas, e aí mais ou menos 500 famílias, em torno de 2.500 pessoas foram alocadas ali, formando as 5 vilas que elas começaram, que se denominou depois de Entre Rios. E a minha pesquisa, então, ela focou a identidade desse grupo. Eu disse antes que os antepassados vieram de várias partes da Alemanha. Eles embarcavam na Suábia, que é uma região ao sul da Alemanha, em barcas pelo rio Danúbio, e desciam até a região onde eles ficaram, né? Aquela região dos Balcãs. Nos anos 20, quando eles estavam reivindicando um território, depois da Primeira Guerra Mundial, um geógrafo suábio, né? Um suábio, estou chamando de suábio, mas ele vivia na Suábia, que é Baden-Württemberg, e um geógrafo austríaco, eles criaram o termo suábios do Danúbio, porque você tem suábios na Alemanha, mas esses que viviam naquela região são suábios do Danúbio. Então você cria um termo, um nome para identificar aquela população. E eles incorporaram aquela identificação, né? Tanto é que incorporaram aqui, eles vieram para cá e permanecem incorporando essa identificação, né? Quando eles, nos primeiros anos, muitos não, quase mais da metade saíram. Eles foram ou para São Paulo, Curitiba, muitos foram para viver na Alemanha, em função das péssimas colheitas, né? Os que ficaram, depois de políticas do governo federal brasileiro, de ajudas da Alemanha
da República da Alemanha Ocidental, né, eles conseguiram um êxito econômico, né? Tanto é que quem for visitar vai encontrar lá uma grande cooperativa, né? Eles têm um índice de produtividade agrícola muito alto, e além disso eles iniciaram, principalmente na década de 60, um trabalho de cristalização dessa memória de que eles são suábios do Danúbio e dessa identidade de que eles são suábios do Danúbio. Como que eles fazem isso? Por meio do ensino da língua alemã, por meio da criação de um museu, né, que é o Heimatmuseum, que é o nome do museu, ou Museu de Entre Rios, né, e por meio da realização de festas, de festividades, de comemorações da chegada dos suábios no Brasil, por exemplo. Então, essas festividades e a constituição desses espaços, como a escola bilíngue, né, e o museu, são espaços de constituição e de preservação dessa identidade do grupo, como suábios do Danúbio, né. Se você vai para Guarapuava, as pessoas vão falar, colônia dos alemães, né, eles são alemães, né, e eles lá eles se identificam como suábios do Danúbio, que é um ramo do grupo alemão, por assim dizer. Isso. Eu sei que o nosso tempo é curto, mas não vamos poder investir muito para você nos dizer de todas as fontes de pesquisa que você utilizou nesse trabalho, que acho que são muito ricas, né? Citou a importância do historiador nas fontes, né? Mas no título do livro me chama a atenção, porque eu já ouvi falar em 1º dia, 3º dia, 7º dia, 15 dias e tal, mas o livro diz assim, o 8º dia, o que é isso dentro da cultura dessa comunidade? Então, a escolha do título de uma tese, dissertação, de um livro é sempre algo complicado. E eu tomei emprestado o título de uma peça de teatro, né? Ela foi produzida, escrita, enfim, por um descendente de imigrantes alemães, chamado Helmut Abeck, né? E ele escreveu nos anos 60, escreveu essa peça, e ela retrata, né? Ela representa a chegada de uma família de suábios do Danúbio lá em Guarapuava e o encontro com uma família de caboclos, né? Não são com fazendeiros, são com caboclos. Então você tem todo um processo de estranhamento no início e depois ele constrói uma narrativa sobre um processo de aproximação, né? E de identificação entre os dois grupos, né? Então o raiar do 8º dia indica isso. Você tem os 7 dias da criação do mundo, né? A peça inicia com uma narrativa sobre a criação do mundo, sobre a criação então, daquela região, e posteriormente então a chegada do homem branco, a chegada depois dos suábios e o encontro deles com uma família cabocla, né? Enfim, aí todo esse processo de assimilação, de aculturação, como o autor denomina, desses dois grupos, né? Ele constitui os dois grupos, o que eles são diferentes, mas gradativamente eles vão se aproximando, né? Nesse sentido. Muito interessante, é uma dica boa para poder ler, fazer a leitura desse trabalho. Eu gostaria de voltar um pouco ao seu trabalho de dissertação, né? Aqui na região, nós temos, dentro do contexto da colonização da Fazenda Britânia, que envolvia aqui desde a sede de Toledo até o Rio Paraná, nós temos a comunidade, chamada na época a comunidade mais alemã do oeste do Paraná, que seria, no primeiro momento, General Rondon e hoje Marechal Cândido Rondon. E no imaginário de muitas pessoas, até por umas reportagens jornalísticas que apareceram, se não me engano, por década de 60 ou 70, e de pesquisas, inclusive investigações, assunto de Congresso Nacional, se falava muito da questão da presença de nazistas em Marechal Cândido Rondon. Isso está no imaginário ainda até hoje de muitas pessoas. Mas o professor, como historiador, parece que deu atenção um pouco a esse tema e o que, na verdade, do ponto de vista da sua pesquisa, o senhor conseguiu identificar nesta questão? Ótima questão. É muito bom relembrar a dissertação, que é um tema muito caro para mim, né? Enfim, eu comecei a dissertação para estudar a identidade germânica. Então, aquele projeto de germanização que eu comentei antes, que foi elaborado em 1986 por Wilhelm Schurth, né, que na época ele era secretário de Indústria e Comércio de Marechal Rondon. Enfim,
Quando eu comecei a ler o projeto, ele fazia menção a uma época em que Rondon foi taxado de cidade nazista, onde estaria sendo construído o Quarto Reich. Né? Tem o Primeiro Reich, e o Segundo Reich, e o Terceiro Reich. E o Terceiro Reich seria a época do Adolf Hitler, na Alemanha, que deveria durar 1000 anos, ele acabou durando bem menos que isso, ainda bem. Mas, enfim. E em Marechal Rondon seria o Quarto Reich. Isso aparece no início do projeto de germanização. E eu fui pesquisar que história é essa. Né? Muito bem. Aí eu fiquei sabendo que em Curitiba, no Arquivo Público do Estado, haviam sido liberadas as consultas nos arquivos do DOPS. E lá havia um relatório de um agente do DOPS, chamado Heinrich Erdestein, sobre Marechal Rondon. Ele chegou em 1960, 68, em Marechal Rondon, na segunda metade, fez uma investigação e chegou à conclusão que em Marechal haviam pessoas vindas da Alemanha que estavam articulando, né, uma célula nazista, né, o Quarto Reich, enfim. E ali estariam também Martin Bormann, né, criminosos de guerra procurados à época, e Josef Mengele, entre outros. Né? E ele identifica aquelas pessoas, enfim. Né? E esse agente secreto, depois ele foge do Brasil, publica no exterior várias narrativas que foram publicadas em revistas, né, revistas internacionais, sobre o resultado da pesquisa. Bom, lá vivem Martin Bormann, Josef Mengele e assim por diante. Né? E aí eu fiz uma análise daquele material e havia também o contraponto, ou seja, aquelas pessoas que eram identificadas como Mengele ou como Bormann, buscando resposta junto a essas revistas. Meu nome é Seibert, meu nome é Gaza, né? Nós não somos Martin Bormann, por exemplo, o Seibert. Enfim, aí esse agente foge, só que essa história ela continua, porque ela foi publicada no jornal Estado de São Paulo, né? Foi publicada, na época existia uma revista chamada Realidade, enfim, essa história foi publicada em vários jornais, ele vendeu essas matérias. Ele mesmo escreveu um livro chamado O Renascimento da Suástica no Brasil, a verdadeira história dos meninos do Brasil. Meninos do Brasil é um filme que foi produzido nos anos 70 sobre a vinda do Josef Mengele para o Paraguai. Né? Quem assistir ele vai perceber que o Josef Mengele ele constrói uma clínica então no Paraguai, do lado do Rio Paraná. Enfim, e esse lado de lá do Rio do Paraná é em Marechal Rondon. Tá? O que ele está fazendo nessa clínica? Ele, antes de fugir da Alemanha, ele coletou material genético do Hitler, teria guardado, e aí ele inseminou várias índias no Brasil, índias paraguaias, então o hospital, a clínica ficava no Brasil, inseminou, e ali produziram, elas tiveram filhos e eram clones do Hitler, porque ele retirou, na hora de inseminar, ele retirou o material genético das índias, só ficou o material genético do Hitler. Mas para você constituir os Hitlers, precisava de mais, ou seja, você precisava recriar minimamente as condições sociais, enfim, o ambiente em que o Hitler que o Hitler viveu, desculpe. Né? E aí, enfim, em determinado momento, os pais do Hitler deveriam morrer, e haviam várias crianças espalhadas pelo mundo, né? Então ele espalhou pelo mundo essas crianças, enfim, e aí ele precisava assassinar os pais, né? O pai. E isso desperta a curiosidade do caçador de nazistas, né? O Simon Wiesenthal, que era um célebre caçador de nazistas, né? Que foi alertado por um jornalista que acabou sendo assassinado também. Enfim, não vou contar o resto do filme. Tá? Mas há, então, a produção de toda uma memória, ou seja, de uma imagem ou de um imaginário de que em Marechal Rondon havia uma célula nazista. O que não condiz com a verdade. Né? As pessoas que ele identificou como Martin Bormann era, na verdade, um médico de Marechal Rondon. A outra pessoa que ele identificou como nazista era um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial alemão que vivia em Marechal Rondon, que construiu a sua casa num formato um pouco diferente, que é a Casa Gaza, né, quem for a Marechal pode visitá-la, né, e aquilo lá era um indício de que lá havia um túnel onde as pessoas se escondiam, enfim.
Então, por um tempo, se construiu, né, se construíram imagens de Marechal Rondon como uma célula nazista, né, em função dessa investigação desse agente do DOPS, que depois fugiu do Brasil. Tá? Então, na dissertação, eu relato um pouco mais sobre essa questão. Tá? Muito obrigado pelo esclarecimento, né? É importante porque, como você disse antes, a memória, né, que vai ficando, e uma vez tornado público, né, às vezes passa a verdade sem uma pesquisa mais profunda, né? Então aí a importância do seu trabalho esclarecendo essa questão que muitas vezes ainda para alguns parece um fato verdadeiro e pela pesquisa histórica você tem outra visão. Isso. Só para finalizar, então, o projeto de germanização ele visava então apagar essa imagem de cidade de nazistas, né, e construir uma outra imagem para Marechal Rondon, uma cidade de alemães que cultivam suas tradições, que é a Oktoberfest, né? E a Oktoberfest também é uma tradição inventada de uma determinada região da Alemanha, ela não é de toda a Alemanha, ela é da Baviera. Enfim, de constituir, então, uma identidade para Marechal Rondon e também para incentivar o turismo para a cidade, né? Então, você tem a tentativa de desqualificar, enfim, de apagar uma determinada imagem e construir uma outra. Olha, o Erdstein dizia que a colonizadora Maripá só vendia terras para alemães porque a Maripá já estaria envolvida nesse projeto de construção do Quarto Reich, né? E o Wilhelm Schultz vai escrever, não é nada disso, né? Você tem um projeto de uma colonizadora, não é, enfim. O Erdstein ele usava documentos, usava indícios, né, para construir uma versão que melhor se adequasse àquilo que ele queria narrar, que Rondon é o Quarto Reich. E o Wilhelm Schultz vai dizer, não, nós somos alemães e nós vamos cultivar a germanidade agora, nossas tradições, porque nós somos um povo ordeiro, trabalhador, e assim por diante. Essa é a nossa identidade. A nossa identidade não é de sermos nazistas, a nossa identidade é de sermos germânicos, de cultuarmos nossas tradições, nossa identidade e assim por diante. Muito bacana essa fala, professor, porque ela reforça quanto que é importante a valorização da ciência, a valorização da pesquisa, a valorização da universidade, para que a gente tenha um olhar mais profundo sobre o entendimento da nossa cultura, da nossa história, da nossa identidade. A gente gostaria de agradecer a sua presença no programa História em Prosa e convidar a todos para que continuem acompanhando o nosso projeto, né, esse projeto tão valoroso desenvolvido aqui pelo Museu Histórico Willy Bardi. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço pelo convite e parabenizo vocês, né, pela essa importante iniciativa de colocar para o debate questões do presente, do passado e mesmo expectativas de futuro de nossa região, de nosso estado, enfim, da nossa história. Parabéns. Obrigada, professor, e até a próxima.